Bom, nós somos o Erro Grupo, estamos atualmente com um projeto chamado Persistência, Atividades de Fomento Local e Manutenção do Erro Grupo, contemplado pelo edital Elizabeth Anderle 2014, da Fundação Catarinense de Cultura, Prêmio Catarinense de Teatro. O projeto consiste em um ano de pesquisa e manutenção do grupo e atividades de fomento local com outros artistas da cidade e pessoas, cidadãos que estejam passando na rua nos momentos das ações. O projeto pressupõe 16 debates públicos que acontecem justamente aqui no Senadinho, com a participação democrática de qualquer um que esteja interessado no tema. Os temas tangenciam diversas questões que a cidade enfrenta, como ocupação, moradia, autorização do espaço público para atividades culturais, performatividades na cidade, mídias eletrônicas, ou seja, diversos temas que nós do Erro e outras pessoas que participam do debate acham pertinente para falar de Florianópolis atualmente, coisas que estão perturbando os cidadãos e interessados nas atividades do grupo. O projeto também pressupõe 3 residências. O grupo irá a Nova York para estudar no Instituto Hemisférico de Performance Política. O grupo também irá a Buenos Aires estudar com um diretor argentino chamado Emílio Garcia Webe. E nós estamos recebendo agora no final de novembro o diretor catalão Roger Bernat, que irá fazer uma residência com um grupo sobre teatro interativo. Pressupõe que em 2017, num projeto chamado Resistência, atividades de fomento local e manutenção do Erro Grupo, quando nós ainda não temos recursos para isso, mas quando nós faremos uma estreia e uma temporada de uma peça. Ou seja, estamos aqui há 15 anos em Florianópolis trabalhando na rua e a partir do 10º ano do grupo passa a ter um pensamento de deixar um diálogo com outros praticantes e cidadãos, além das apresentações, deixar também um legado de pesquisa sobre a arte urbana. Bom, o Erro, ele trabalha essencialmente, no espaço urbano, e a gente considera de extrema importância trazer a arte para o cotidiano da cidade, não só em Florianópolis, que é o lugar onde a gente vive e trabalha, mas também no Brasil e no mundo, de trazer a arte para o cotidiano da cidade, de atravessar as pessoas que muitas vezes não têm acesso à arte, podem ser atravessadas por um processo criativo e podem vir a participar também desse processo. Então, por essência, a gente acredita que na democratização da arte nesse sentido também. E o grupo tem 15 anos, e desde sempre trabalhou com suas obras no espaço urbano. E a gente tem todo tipo de reação das pessoas nesse sentido. A gente tem reações muito positivas, pessoas que recebem, participam do trabalho, entendem, agradecem, vêm mesmo, contribuem com o processo, e também tem todo tipo de reação negativa também, muitas vezes pessoas que não consideram a arte, o que a gente está fazendo como arte, ou nem sabem muitas vezes que se trata de uma obra artística, e então também tem esses dois lados, porque trabalhar na rua tem esse lado das divergências de opinião também, que a gente também considera importante. A gente também a gente trabalha com essa dissidência de ideias. Então o espaço da rua, o espaço urbano, ele é por excelência esse espaço também da diversidade, de encontrar corpos diferentes, de encontrar ideias diferentes das nossas muitas vezes, e um espaço para discutir isso, um espaço por excelência de discussão e de encontro de pessoas diferentes. Então, para a gente, os poderes públicos também, muitas vezes, eles dificultam o processo do nosso trabalho. A gente considera que deveria ser mais facilitado esses tipos de processos, principalmente aqui em Florianópolis, onde se pretende cobrar taxas e autorizações que demoram um certo tempo para legitimar o processo de apresentação, o processo criativo dos artistas, e a gente não concorda com isso. A gente acha que tem que ser, os artistas têm que ter liberdade criativa, para usar do espaço urbano, e a gente está trabalhando com isso, com a ocupação do espaço urbano e a democratização da arte. Bom, só para complementar isso, a gente
ao longo desses 15 anos de história do grupo, a gente percebeu já muitas mudanças na regulamentação desse espaço, digamos assim, na vigilância também desse espaço e do cuidado e de um certo cerceamento. E aí me corrijam se eu estiver equivocado, mas a gente sempre foi criando estratégias a cada situação para contornar, para levar a cabo uma apresentação, um projeto diante de alguma restrição do poder público, cerceamento, até que a gente chegou no momento esse ano, no começo desse ano, primeiro semestre, onde de certa forma a gente passou a dividir também essas questões, essas estratégias e em busca de novas alternativas. Com os debates públicos que a gente deu início no primeiro semestre, a gente dá continuidade porque a gente percebeu que há uma riqueza nessa troca, que é óbvia, mas enfim, mas só no momento que a gente coloca isso no chão da rua e discute com as pessoas, traz os temas envolvendo o espaço público e a cidade em si, a gente foi trocando experiência nesse sentido e vendo que não é só o nosso olhar, assim, tem vários olhares sobre ocupação e que sim, há um controle, por vezes invisível, silencioso, e que vai te direcionando para áreas específicas ou periferias, ou até mesmo restringindo as possibilidades de usufruto do espaço público. Mas eu vejo que há uma discussão, um engajamento, um interesse, até mesmo por conta desses debates que o Erro está promovendo, de sentir a participação das pessoas e o interesse delas de discutir isso. É claro que um dos caminhos seria exatamente esse que você falou, discutir políticas públicas e se utilizando dessas ferramentas disponíveis, através da Câmara de Vereadores, pressionando uns e apresentando propostas a outros, enfim, levando isso para votações. E, claro, com participação da população. A questão que se coloca é se está garantido pela Constituição, no artigo 5º, inciso 11, inciso 12 e inciso 13, não há o que se discutir. Se existe uma restrição da Prefeitura a alguma ação artística na rua, é inconstitucional. A gente não precisaria ir até a Câmara de Vereadores e tentar uma discussão, porque já seria um ato inconstitucional nosso também, tentar discutir algo que já seria livre pela Constituição, mas eu entendo que o diálogo é melhor do que o cerceamento que a gente sofreu, por exemplo, no semestre passado, onde censuraram uma apresentação nossa, e então nós preferimos o diálogo, mas nós acreditamos que primeiro deveria ser livre por si só, né, o espaço. E vocês fazem também discussão em relação à privatização do espaço público, por exemplo, essa discussão em torno do mercado, que antes era um espaço mais livre, o grupo outros está com locais. uma obra chamada Green Stalks, que é uma série de ações na rua que discute essa questão da privatização do espaço público. Tanto a questão da Ponte do Coral, quanto algo que para nós é chocante, que nesse ano, num dos debates, a gente foi pesquisar sobre espaços ociosos e durante o debate a gente teve um dado que mais de 28 espaços logradouros públicos são adotados por empresas. E isso é interessante que as empresas cuidem do espaço, mas também é um contraste que significa que a prefeitura abandona os espaços. Se existe uma adoção, é porque existe um abandono anterior. Então a prefeitura, quando ela reconhece que um espaço público pode ser adotado, com uma plaquinha de uma empresa que cuida do jardim, a prefeitura está também reconhecendo que ela não quer cuidar desse espaço, está entregando para adoção, né, um espaço órfão do poder público. Então o grupo está discutindo isso nessa obra, é uma obra, é um múltiplo, então ela está na segunda série e a tendência é continuarmos trabalhando sobre isso, porque é um dos fatores que o grupo observa em 15 anos trabalhando na cidade, é que o espaço ele está cada vez mais privatizado. E a participação do público é bem variada, né? Depende do tipo de trabalho. De cada trabalho a gente tem uma espécie de jogo diferente, de modo de participação assim, do público. Tem pessoas que participam com a gente ativamente dos espetáculos, jogam com a gente, como um espetáculo que a gente fez em 2012, que se chama Azar,
onde 4 atores tinham um espaço de percurso aqui no centro da cidade e o público podia escolher qual personagem seguir e participar com esse personagem, com esse ator, né, num jogo através de um jogo de cartas. E então várias pessoas participaram assim ao ponto de virarem atores, né? Isso é uma pesquisa também do grupo de até que ponto a pessoa participa e o jogo se confunde ao ponto de que a pessoa se torne um ator e nessa relação de quem é ator e quem é espectador. Mas também em contrapartida, né, tem outros tipos de reações, como pessoas que mandam a gente trabalhar, né? Que acha que a gente está fazendo baderna, bagunça, muito barulho, que está perturbando o espaço, né, tranquilo. Então tem toda uma diferença, chama né? A polícia, né? Tem gente que chama a polícia, que a gente também tem muita relação assim, né? A gente já tem uma história aí com a polícia, de amizade, uma história de amizade com a polícia. Então, assim, são essas as reações variadas que as pessoas têm, né, que a gente recebe. E vocês acham que talvez algumas pessoas, vendo vocês se apresentando na rua, se deem conta de que a rua não é só o caminho entre o terminal e o trabalho, ou o lugar onde eu vou parar e comprar um sapato? Essa é a intenção também, uma das, né, do trabalho, assim, realmente a rua, ela não é um espaço só que a gente caminha para ir para casa ou ir para o trabalho, né? A rua não é um espaço só de passagem sem a gente observar o que a cidade está propondo, né? Então o trabalho que o Evo Grupo desenvolve é justamente chamar atenção para a cidade como uma forma também de expressão, uma forma de as pessoas ocuparem essa cidade que é sua, um direito à cidade que as pessoas têm e que muitas vezes elas não percebem que a cidade está aí para ser vivida, mas não no sentido superficial de viver a cidade só no consumo ou só na maneira superficial de viver a cidade, mas sim viver a cidade, o espaço urbano da cidade como seu também, se apropriar.